Então vamos dar início a mais um encontro do nosso Clube do Livro, do grupo Mindset Águia. E nós estamos fazendo a leitura do livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Um livro sensacional que vai revelar aí os segredos do então conhecido subconsciente. Nós estamos lendo o capítulo 4. Se você ainda não fez a leitura e quer saber um pouco mais sobre esse livro, nós temos aqui alguns resumos que tem os capítulos anteriores. Então, se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, se você for na playlist do Clube do Livro, você vai encontrar aí os encontros passados. Show? Caso queira participar também do Grupo do Livro gratuitamente e estar aqui com a gente nos encontros ao vivo, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos aqui então para o quarto capítulo do livro, O Poder do Subconsciente. Curas mentais nos tempos antigos. Neste capítulo, o Dr. Joseph Murphy vai discorrer a respeito aí dos episódios de cura que foram relatados, ou seja, foram descritos e estão aí em algumas literaturas a respeito de inúmeros milagres que pessoas presenciaram a partir do poder milagroso do subconsciente, do seu uso de maneira consciente. Esse capítulo marca uma mudança interessante na narrativa do livro. Joseph Murphy deixa de falar apenas sobre o funcionamento da mente e passa a investigar um tema presente em praticamente toda a civilização. Nós estamos falando do fenômeno da cura. O objetivo dele não é comparar religiões, mas mostrar que ao longo da história, diferentes povos recorreram a rituais, orações, símbolos e práticas diversas, obtendo relatos de cura. A conclusão a que ele chega é que, apesar dos métodos variarem, o princípio mental por trás dele seria o mesmo. Ou seja, independente de qual fosse a crença ou a religião envolvida, os relatos de cura sempre acompanhavam o mesmo princípio mental. E nós iremos falar sobre isso aqui. A ideia central deste capítulo é que Murphy afirma que todas as culturas, desde a antiguidade, intuíram que existia um poder capaz de restaurar a saúde e o equilíbrio do ser humano. Na visão do autor, o verdadeiro agente da cura não é o ritual em si, mas a resposta da mente subconsciente à crença e à convicção da pessoa. Essa é uma das teses mais importantes do livro. E aqui nós vamos entender que, independentemente de qual seja a vertente espiritual, religiosa, o mesmo princípio está na maioria desses relatos, né? Na verdade, em todos os relatos que o autor discorre na leitura deste capítulo. Os rituais são diferentes, mas os princípios são o mesmo. Murphy cita práticas antigas que utilizavam templos, poções, amuletos, relíquias, cerimônias religiosas, danças e invocações. Hoje, esses métodos podem parecer muito diferentes entre si, mas o autor argumenta que todos tinham um elemento em comum. Despertavam uma crença profunda no paciente, facilitando a aceitação da ideia de cura pelo subconsciente. Então, independente de qual fosse a crença, qual fosse o ritual, a forma com que aquela aplicação daquela sugestão estava sendo feita ao subconsciente da pessoa, essa cerimônia, esse ritual, o que fosse, atingindo esse objetivo de inserir, ou seja, fazer com que aquela pessoa que estava ali naquele momento buscando pela cura tivesse o que fosse necessário para alimentar a sua convicção, ou seja, a sua fé. Então, o autor vai falar sobre cerimônias, ele vai falar sobre objetos antigos, a qual pessoas tinham determinada crença. Inclusive, ele vai trazer passagens da Bíblia sobre os poderes, né, os milagres que foram
efetuados por Jesus nos tempos antigos. E vai trazer a semelhança que, independente de qual ritualística, qual formato fosse utilizado, todos tinham o mesmo princípio, que era a sugestão, ou seja, o aumento da fé, da convicção, da certeza de que aquela pessoa fosse curada, ou seja, fosse curada conforme a sua própria fé. A crença é o ponto-chave desse capítulo. E de tudo que a gente vem lendo há bastante tempo aqui, em leituras até anteriores, de outros autores, outros livros, nós estamos falando a respeito do poder do subconsciente e o que a crença, o que o paradigma é capaz de fazer. Nesse capítulo a gente percebe que a cura era algo comum de se acontecer, ou seja, o que antes era considerado milagres eram feitos constantemente através de buscas, de ritualísticas, de formas aonde fosse possível alimentar, plantar crenças de cura dentro do subconsciente daquelas pessoas. Segundo Murphy, quando a pessoa aceita profundamente a ideia de saúde, esperança ou restauração, essa convicção influencia a mente subconsciente. Um dos ensinamentos centrais deste capítulo é que a fé não depende necessariamente do objeto em que se acredita. O objeto, por muitas das vezes, era utilizado como uma âncora. A gente ancora a crença em cima de um determinado objeto, certo? E a partir disso é que a gente obtém, né, o fortalecimento daquela crença. Então eu estou aqui com essa estatueta de um gato egípcio. Então digamos que eu sou uma pessoa que tem uma facilidade, ou seja, eu acredito muito na cultura dos antigos egípcios, dos sacerdotes, etc. E acredito que os gatos têm poder de cura. Então, a partir do momento que eu começo a ancorar a minha crença num determinado objeto, esse objeto vai servir para mim como uma espécie de um amuleto, mas o papel basicamente é materializar, é se fortalecer. Fortalecendo a crença, o subconsciente tem uma facilidade maior de aceitar aquela sugestão. Ele reforça, o autor, que diferentes métodos podem produzir resultados semelhantes, justamente porque o fator decisivo seria a crença genuína da pessoa. Então vocês percebem que, independente de qual seja o objeto, o que importa verdadeiramente é a crença, a forma com que eu acredito nessa crença. Se for genuinamente, é natural que o subconsciente passe a aceitar aquela crença. Uma referência bíblica, como eu falei para vocês, que Murphy traz nesse capítulo, é o versículo de Marcos 11, 24. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e assim será convosco. Ele chama a atenção para um detalhe importante. Primeiro vem o crer, depois vem o receber. Ou seja, a mudança interior precede a manifestação interior. Quantas vezes nós já extraímos insights dessas leituras de outros livros de encontros passados a respeito da transformação interior, da busca pela reforma dentro, para que a gente alcance a manifestação fora, o exterior. Por quê? Porque nós somos um grande gerador, uma grande máquina que em sua junção, em perfeita harmonia, ou seja, em equilíbrio, aonde nós estamos com a mente, o espírito, o corpo em alinhamento, ou seja, aquilo que eu acredito aqui está em congruência com o que eu acredito no meu corpo, nas minhas ações. Eu tenho uma congruência dos pensamentos, daquilo que eu
coloco a minha energia, a minha crença, o meu sentimento com aquilo que eu ajo. Então, essa fórmula gera um resultado. E esse resultado, ele vem a partir dessa mudança interior. Eu mudo os pensamentos, como a gente sempre fala. Todos os pensamentos? Com certeza não. Mas aonde nós colocamos a maior parte da nossa emoção, do sentimento, da intenção, tende a ser aceito pelo subconsciente e manifestado na realidade, ou seja, no mundo exterior. A mente como ponte. Joseph Murphy amplia a ideia de que a mente consciente, ela escolhe, o subconsciente executa. Então, aquilo que eu percebo através dos meus 5 sentidos, ou seja, eu estou consciente, eu envio para o subconsciente, mas é o subconsciente quem executa, quem manifesta, quem faz com que aquilo venha, né? Se aproxime do meu campo. Através do pensamento, campo eletromagnético, coração, gera pulso eletromagnético e o sentimento faz com que esse campo crie um campo de atração. Quando a mente consciente aceita uma ideia com convicção, o subconsciente passa a trabalhar em favor dela. Então vamos lá. Um olhar equilibrado. A gente tem aqui também uma sugestão, né? A respeito do que é lido nesse capítulo. Esse capítulo traz fortes afirmações, especialmente sobre cura e doença. Mas é importante lembrar ao grupo que eles refletem a visão de Joseph Murphy. Hoje sabemos que a saúde é influenciada por diversos fatores: físicos, emocionais, sociais, ambientais. A psicologia e a medicina reconhecem que crenças, emoções e expectativas podem influenciar o bem-estar e até a recuperação, mas não substitui o acompanhamento médico. É um ponto, né, importante a se colocar, até porque é um trabalho que exige dedicação. Como nós já vemos alguns meses trabalhando aqui, existem ferramentas disponíveis para nos auxiliar nesse processo. Ferramentas terapêuticas, ferramentas integrativas, ferramentas, inclusive, como ele fala no próprio livro da hipnose. E assim, determinadas situações somatizadas, a gente também precisa de auxílio médico. Até porque determinadas situações que já estão no físico precisam também de tratamento no físico, mas não deixando de lado o tratamento nas questões também psíquicas, mentais e emocionais. Então vamos lá. Vou deixar aqui para vocês 4 reflexões a respeito do que nós lemos neste capítulo, para que você possa fazer essa reflexão aí na sua casa. Primeira reflexão: em quais momentos da minha vida, ou seja, da sua vida, percebi que esperança e confiança fizeram a diferença? Número 2, o que significa para mim ter fé? Número 3, tenho alimentado mais pensamentos de cura ou de medo? Número 4, como posso fortalecer minha confiança sem abandonar a responsabilidade com a minha saúde e minhas escolhas? Então fica aí essa reflexão para você que está assistindo esse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu curtir, seu comentário a respeito dessas perguntas que a gente deixou aqui como reflexão. E nos vemos aí em breve no nosso próximo encontro do Clube do Livro Mindset Águia.